E então, primeiro, perguntar, pode Portugal ter uma verdadeira cultura da inovação aberta? Sim, aliás, não só pode, como deve. A inovação aberta é algo que permite que as empresas possam partilhar recursos entre si, até porque uma empresa, nomeadamente as portuguesas, que são de pequena e média dimensão, não têm todos os recursos que necessitam para introduzir uma inovação do mercado. E mesmo que apostassem numa área tecnológica, o risco dessa área poder não ser a correta, a tecnologia não ser a certa, torna esse processo bastante arriscado. A inovação aberta permite que as empresas possam fazer essa partilha de recursos, essa partilha de know-how. Recursos, estamos a falar não só financeiros, mas também recursos humanos, recursos tecnológicos, e não só entre empresas, mas também com outras entidades, como por exemplo universidades, instituições públicas ou centros de interface tecnológico, que permitem, no fundo, combinar esse conhecimento em inovações que aparecem no mercado. E aquilo que nós temos vindo a assistir é que cada vez mais as empresas dos vários setores, desde os setores mais tradicionais até aos setores mais tecnológicos, colaboram no sentido de promoverem esta inovação em conjunto, mesmo numa lógica de competição, mesmo quando são empresas às vezes até concorrentes, mas colaboram no sentido de conseguirem ser mais resilientes para chegarem ao mercado de forma com maior sucesso. E quais é que são os grandes desafios das organizações neste campo? Obviamente, a colaboração, a inovação colaborativa tem sempre um grande desafio, que são as pessoas em si. E as pessoas implica, obviamente, ter pessoas que façam, que tenham disponibilidade e que tenham as competências para fazer essa captação e essa interligação entre entidades, para depois, no fundo, darem corpo ao processo. E aqui essa capacidade ou a necessidade que as empresas têm de incorporar recursos humanos que possam possam assumir esses processos dentro da organização, mas por outro lado também a capacidade que outras organizações que têm feito esse trabalho de apoio às empresas também têm de ajudar a fazer essa ponte. Eu vou dar aqui alguns exemplos de entidades que têm vindo a ser dinamizadas, por exemplo, os centros de interface tecnológico, os collabs, laboratórios colaborativos de inovação, que não são mais do que estruturas que são criadas com apoios e com incentivo, também enquadramento das políticas públicas, exatamente para ajudarem a fazer essa transição e ajudarem também a fazer essa incorporação nas empresas. Portanto, este fator, no meu entender, é o mais importante. Existe um outro fator que eu acho que é muito importante e que está um pouco na origem disto, que é a própria vontade que as organizações têm que ter ao nível do seu topo, da sua gestão, para definirem uma estratégia clara neste tema. Porque se a empresa não tiver um foco claro neste tema, vai ter constantemente uma postura reativa. E ao ter uma postura reativa, muito dificilmente irá conseguir responder em tempo àquilo que vai acontecendo e mais cedo ou mais tarde pode ter um problema e as coisas podem não correr bem. Portanto, ter uma abordagem planeada, estratégica, para construir esta capacidade também é muito importante. E que tendências é que nós podemos identificar nestas áreas da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia? Aquilo que nós identificamos é que as empresas existem aqui um pouco dois mundos que muitas vezes é difícil de casar. Por um lado temos os novos negócios e as novas startups que já nascem com uma linguagem muitas vezes que é nativa e muito própria, já orientados para o mercado global, já não olham apenas para Portugal como sendo a sua área de atuação, e aquilo que são as empresas mais tradicionais, que são também a base da nossa economia e que precisam um pouco de algum DNA de inovação para fazerem este caminho. São empresas que têm capacidade tecnológica muitas vezes, mas que muitas vezes têm dificuldade em chegar às fases finais do mercado e poderem ter valor, por exemplo, comercializando produtos com marca ou tendo essa capacidade de agregação. E esta ligação entre as duas realidades, eu diria que será um dos principais desafios que nós temos na nossa economia.
como pegar nas empresas, nos setores que são mais tradicionais e juntar a componente criativa, a componente que permite trazer a inovação de uma forma mais disruptiva para aquilo que são as nossas capacidades. Temos alguns exemplos interessantes no setor do calçado, no setor da moda, que precisam de ser multiplicados. Até porque aquilo que ainda é, e que temos muitas empresas que têm um posicionamento interessante no mercado, que têm alguma capacidade financeira, precisam desta criatividade adicional também para poderem fazê-lo de uma forma mais disruptiva, mais inovadora, para poderem chegar ao mercado também com maior sucesso.